Coutinho e eu sou estudante de Engenharia de Pesca. Estou cursando a disciplina de Fisiologia dos Organismos Aquáticos com a professora Alessandra. E na videoaula de hoje a gente vai falar sobre ecofisiologia e as adaptações dos organismos aquáticos a ambientes extremos. Fisiologia e as adaptações a ambientes extremos. E para isso, a gente vai conceituar o que é fisiologia. A gente não. Quem conceitua é o Winters em 1992. E ele conceitua como o estudo dos processos biológicos que permitem que a vida exista e funcione. Sendo assim, a gente entende que tudo que é ecológico e físico e químico pode ser estudado, os ecossistemas, as comunidades, as populações, os físico-químicos, as moléculas, os átomos. E com a junção disso tem a fisiologia animal. Existe a fisiologia vegetal, que nos ecossistemas a gente encontra, nas comunidades a gente encontra. E estudando esses animais, a gente pode compreender melhor o funcionamento deles, a maneira como eles se comportam, como eles se adaptam e como cada animal reage. Os temas centrais estudados na fisiologia animal é a relação de forma e função. Aqui a gente pode ver um neurônio, um espermatozoide, a gente pode perceber os cílios, os flagelos e como cada parte disso se comporta. E a gente estuda isso durante a disciplina de fisiologia. Outro tema central é a aclimatação, aclimação e adaptação, que aqui a gente traz a aclimatação como exposição de novas condições ao ambiente natural nativo e a aclimação como exposição às condições induzidas experimentalmente em campo ou laboratório. Aí quando a gente parte para o processo adaptativo, a gente vê para a sobrevivência e para a reprodução. Eles precisam sobreviver e precisam reproduzir, porque os que não se adaptam deixam de existir e entram em extinção, como ocorreu com várias espécies. A homeostase também é um tema central e bastante importante para se estudar na fisiologia. Aqui a gente está conceituando tudo de maneira bem geral, porque o nosso tema principal é a ecofisiologia, o que a gente vai abordar. A homeostase, o ambiente, o mecanismo de controle, o meio interno. Ele tenta manter a constância do meio interno, fazer com que o animal mantenha a constância para a sobrevivência. A homeostase ela pode ter a estabilidade, que é favorável ao animal, e quando não é favorável, quando ele não consegue manter a homeostase, ele tem um alto custo energético, fazendo o animal ter que se adaptar a esses custos energéticos. A conformação e a regulação, os animais que são conformistas, os que são reguladores, e como eles se adaptam e vivem no meio. A gente tem também o controle de feedback, a reação do organismo diante da informação sobre uma variável particular, que pode ser temperatura, salinidade, como esse organismo vai se comportar dentro dessas variáveis. Tem os feedbacks positivos, feedbacks negativos. As condições extremas que a gente pode perceber físico-químicas são a temperatura, aumento de temperatura, baixa de temperatura, oxigênio, animais que são axônicos, que vivem em locais que a água não tem oxigênio, a temperatura da água, em todas essas adaptações. Apoxia, apoxônicos, falei de maneira errada. Apoxia aquática é quando a água não possui oxigênio suficiente para um animal sobreviver e ele precisa se adaptar a essa falta de oxigênio. Aqui a gente consegue ver ambientes eutrofizados, que um ambiente naturalmente sem ação do homem leva milhões de anos para se eutrofizar. E com os despejos de efluentes e diversas outras coisas, a eutrofização tem ocorrido de maneira muito mais rápida. As consequências da eutrofização é um aumento absurdo de matéria orgânica, nutrientes na água, e esse aumento de nutrientes, esses micro-organismos que
passam a existir na água consomem muito oxigênio. E isso é um dos motivos que o ambiente pode se tornar sem oxigênio, hipóxico, e fazer com que os animais precisem se adaptar. Aqui a gente tem 2 exemplos de um ambiente com oxigênio e de um ambiente sem oxigênio. Baixo nível de nutrientes, boa penetração de luz, alto nível de oxigênio dissolvido, pouco crescimento de algas. Tudo isso a gente pode observar em um lago com alto teor de oxigênio. E se falando de oxigênio, a gente observa logo os órgãos respiratórios do peixe, através de onde ele pode respirar. Aí aqui nós temos alguns exemplos. Ambientes com oxigênio reduzido, o animal precisa fazer ajustes para poder sobreviver. Então, existem os ajustes da respiração cardiorrespiratória. Esses ajustes podem ser ventilatórios, branquiais e metabólicos. E a evolução das estruturas e das suas funções é em decorrência da quantidade de oxigênio que eles possuem. Nessa imagem, a gente pode observar as brânquias e o funcionamento de como funciona a respiração branquial, que é a mais comum, né, que os peixes possuem. E a partir disso, da respiração mais comum, a gente vai ver o que é que eles podem fazer, as adaptações que eles podem ter para respirar, não só pelas brânquias. A gente vai ver alguns exemplos das diferentes formas que os peixes se adaptaram para respirar. Aqui a gente tem 2 exemplos de peixes que se adaptaram à hipoxia. É o pirarucu, que ele possui uma bexiga natatória, e o tambaqui, que a morfologia do lábio dele, ela expande e ele vai até a superfície para respirar. Ela expande para absorver mais oxigênio. Agora a gente vai falar um pouco sobre os polos. Nos polos, o Ártico é mais variável. Os ajustes transitórios às baixas temperaturas, baixa produtividade primária. Então, é um lugar que tem mais diferenças, é um lugar menos estável. E o Antártico possui características de adaptação permanente ao frio, ambiente mais estável e alta produção primária. Então, é um ambiente... São ambientes completamente diferentes um do outro, mas que ambos são extremos. Aqui nós temos um exemplo de um peixe euritérmico. Eles toleram amplas variações de temperatura, alteram de forma dinâmica os limites de tolerância. E esse predomínio desse animal é no Ártico, porque, como eu falei, no Ártico há mais variações. A temperatura muda bastante, então ele precisa ter essa tolerância bem ampliada para poder se adaptar. E esse aqui é um peixe externotérmico. Ele tem pequena tolerância em relação às variações de temperatura. E o predomínio dele é na Antártida. E ele possui características bem peculiares. Tipo, cada peixe de cada região extrema, ele começa a ter adaptações bem peculiares para sobreviver. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Keila, sou estudante da disciplina de Fisiologia dos Organismos Aquáticos e no vídeo aula de hoje eu vou falar um pouco sobre adaptações de animais aquáticos à vida nos estuários e manguezais. Adaptações dos animais aquáticos à vida nos estuários e manguezais. Então, o que são estuários e manguezais? São ambientes conhecidos pelo encontro de águas do rio e do mar, onde a dinâmica das marés modifica diariamente os parâmetros físicos e químicos da água, ou seja, a temperatura, a salinidade, a matéria orgânica, entre outros fatores. São áreas muito produtivas, mas também consideradas áreas de grandes condições ambientais extremas para os organismos devido às constantes mudanças. Contudo, se são extremas, como os animais aquáticos conseguem sobreviver tão bem nessas condições? Tenhamos em mente que a água é um meio líquido e nela vários elementos químicos estão dissolvidos, como cloreto de sódio, magnésio, potássio, fósforo, carbono, hidrogênio e outros. As concentrações desses elementos dão características à água. Por isso, existem águas mais ácidas, mais alcalinas,
com mais ou menos oxigênio, e lugares mais ou menos salinos. Esses elementos são chamados de íons, que também existem dentro e fora dos animais, sendo necessário haver um equilíbrio entre eles para garantir o funcionamento metabólico do organismo. Mas esse equilíbrio ocorre de uma forma diferenciada para cada grupo de animais. Quais são os principais grupos de animais que habitam essas áreas de transição de mar e rios? São os crustáceos decápodes, os molúsculos bivalves e gastrópodes, os equinodermos e os mamíferos aquáticos. Aqui um exemplo de um crustáceo decápode. Vamos conhecer um pouco mais sobre eles. Então, o que são crustáceos decápodes? Crustáceos são animais invertebrados que fazem parte do filo Artrópoda, e decápodes são, como o nome sugere, animais que possuem 10 pernas e incluem os camarões, caranguejos, siris e lagostas. Quais são os principais decápodes? São siris, lagostas, alguns camarões e caranguejos. Eles obtiveram um sucesso evolutivo tão grande que existem representantes marinhos, de água doce, terrestre e aqueles que vivem em estuários, que é a transição de ambientes marinhos de água doce. Nos estuários manguezais, os principais decápodes são os caranguejos, siris, as lagostas e alguns camarões. Para que eles suportem as variações salinas constantes, possuem um sistema de osmorregulação bem desenvolvido. Mas o que é osmorregulação? É a capacidade dos organismos possuem de manter constante as concentrações iônicas internas e resposta às variações externas. Evolutivamente, eles desenvolveram estruturas chamadas glândulas antenais, que ficam na base das antenas, no caso dos camarões e lagostins, ou pedúnculos oculares, no caso dos siris e caranguejos, que controlam a pressão interna dos fluidos do animal. Em resumo, conseguem controlar a quantidade de água que entra e sai do seu corpo. Os crustáceos também possuem exoesqueleto, que é composto de carbonato de cálcio e quitina. É a mesma proteína que compõe nossas unhas também. É proteína impermeável. Por ser impermeável, esse exoesqueleto também limita muito a troca de água e íons entre o organismo e o meio aquático. Assim, eles se mantêm em equilíbrio, apesar das condições externas. Moluscos bivalves e gastrópodes. O que são? O filo molusco inclui animais de corpo mole, e dentre eles, os bivalves e gastrópodes são alguns dos que secretam a concha de carbonato de cálcio para proteger seu corpo contra predadores. Os bivalves correspondem às ostras e seu nome deriva do fato de abrir e fechar-se suas duas válvulas. Muitos gastrópodes aquáticos possuem uma estrutura chamada opérculo na abertura da concha única, que também pode ser usado para diminuir seu contato com a água, deixando o corpo mole total ou parcialmente isolado do meio externo. Diferente dos crustáceos, moluscos não são osmorreguladores, mas sim osmoconformantes, ou seja, não controlam as concentrações iônicas de seu sangue, então as variações externas influenciam diretamente na concentração de íons no seu interior do animal. Como eles conseguem, então, viver nesses ambientes? É bem simples. Quando a salinidade começa a cair, para evitar a entrada excessiva de água em seu corpo, os animais se isolam fechando suas conchas, no caso dos bivalves, e nos gastrópodes utilizando seu opérculo. Equinodermos, o que são? O filo Equinodermata engloba animais como estrelas do mar, ouriços e bolachas da praia, além de outros como os pepinos do mar, os lírios e margaridas do mar. São animais exclusivamente marinhos e, sobretudo, estrelas do mar e ouriços são predadores de topo entre os animais bentônicos. Os estuários são a menor parcela de invertebrados devido à sua fisiologia. São animais chamados isosmóticos, pois seus fluidos internos possuem as mesmas concentrações de íons que a água do mar. No entanto, por esse mesmo motivo, são poucas espécies que vivem nos estuários. Eles são representados nesses ecossistemas principalmente pelos ouriços e algumas estrelas do mar que vivem nas porções de maior salinidade do estuário. Essas áreas mais salinas também sofrem variações, e esses animais equilibram os íons internos e externos, ou seja, osmorregula pela excreção dos compostos nitrogenados por difusão. O que é a difusão? É a passagem de água com íons de um meio para o outro. Mas no caso dos equinodermos, eles eliminam os excessos de íons com ligação ao nitrogênio em áreas na superfície do seu corpo que possuem a pele mais fina. Este mecanismo é o que lhes permite viver no estuário. Mamíferos aquáticos. Aqui tem alguns exemplos de algumas espécies.
Como eles conseguem adentrar nos ambientes suportando a salinidade? A resposta está na excreção. Estes animais não bebem água diretamente do mar. Eles adquirem água na alimentação, mas mesmo durante a alimentação acabam incluindo também água salgada. Por isso, eles possuem rins muito mais eficientes que os de mamíferos terrestres, com muito mais estruturas chamadas glomérulas, responsáveis pela excreção de sais e amônia. Portanto, esses animais excretam urina com pouca água, mas muito concentrada de sais e amônia, o que garante seu equilíbrio iônico com a água salgada e salobra. E agora, para finalizar, a gente consegue observar nessa tabela várias diferenças entre os animais. De acordo com a região que ele vive, tipo, é pelágico, mesopelágico, bate-pelágico e zonas abissais. Da primeira para a última, é da superfície até o solo, podemos dizer assim. O animal ele se adapta de acordo com aquilo que ele precisa. Epipelágico, que é mais na superfície, tem um tamanho tipo de ampla faixa, pode ter peixe pequeno, pode ter peixe grande, peixe médio. Uma forma simplificada, tipo, coisas que a gente consegue observar com os exemplos dos peixes que eu mostrei da Antártida e da região ártica. São os peixes com pouca cor, transparentes. A gente consegue observar também a diferença nos olhos. As imagens que eu trouxe do pirarucu, a gente não consegue ver a bexiga natatória, mas a outra imagem do tambaqui a gente consegue ver a boca e a adaptação que ele tem para conseguir respirar fora da água. Então, de acordo com a necessidade, cada peixe teve sua diferença na sua forma física.